A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o presbítero Justino Barbosa e você está no canal Cristão em Questão. Nessa oportunidade nós iremos tratar sobre o assunto oração. Como devemos nos reportar a Deus em nossos devocionais, em nossas petições e orações. Qual a maneira certa de nos achegarmos a Deus? Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Para você que não é inscrito em nosso canal, aproveita, já se inscreve. Ative também o sininho das notificações e deixe o seu like. Ajude-nos com a sua inscrição, com o seu like. Como já disse, o assunto de hoje é oração. Como devemos pedir a Deus? Há pessoas que dizem e que pregam que Deus ele é obrigado a nos dar aquilo que pedimos. Pessoas que dizem que nós temos que exigir de Deus, decretar, determinar, principalmente bênçãos financeiras, materiais e curas. Pessoas que dizem que nós temos que reivindicar de Deus e Deus é obrigado a nos dar. É o chamado de pensamento positivo ou positivismo. Mas o que a Bíblia Sagrada diz? A primeira coisa, antes de tudo, que eu quero destacar é a soberania de Deus. Deus ele é um ser soberano que está acima de tudo e de todos, é um ser infinito, ilimitado, é o maestro da terra, quem governa e quem gerencia tudo. A Bíblia diz que até as estrelas prestam reverência a Deus. A Bíblia diz que Deus pôs o limite até os mares, e esses limites que Deus pôs nos mares, eles não podem ir além. Então Deus ele governa tudo, governa a terra, os céus. Deus é soberano. Então, antes de orarmos a Deus, nós temos que ter em mente a soberania de Deus, que Deus ele é um ser soberano, que está acima de tudo e de todos e da sua criação. Ele é criador e nós somos criatura. Isaías, no capítulo de número 64, versículo 8, diz da seguinte maneira: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Portanto, tenha em mente algo, Deus ele é o Criador. Nós somos barro nas mãos do oleiro. O barro não tem poder sobre o oleiro, mas o oleiro que tem poder sobre o barro para fazer aquilo que bem entende do barro, para formar aquilo que bem desejar. Então, não é a massa que tem poder sobre o oleiro, mas o oleiro sobre o barro. Nós somos apenas barro. O Senhor Deus tem autoridade sobre o barro, sobre nós. Portanto, Deus ele é soberano e tem que ser soberano até em nossas orações. Glória a Deus. Com isso, nós aprendemos que a vontade de Deus ela tem que estar superior, acima da nossa vontade. Todas as vezes que formos nos reportar a Deus em oração, a vontade de Deus tem que estar superior, acima das nossas. Você já reparou que muitas coisas que pedimos a Deus, Deus não nos dá? A Bíblia diz que Deus ele sabe o final das coisas antes delas se iniciarem. Desde o princípio Deus anuncia o fim das coisas, o final de tudo. Então Deus, ele sabe o que vai acontecer se ele pôr em nossas mãos algo que lhe pedimos em oração. Deus ele sabe se algo vai nos prejudicar ou vai nos beneficiar. E Deus, como ele cuida de nós em todos os detalhes, ele sabe que aquilo que estamos pedindo não vai nos ajudar, então ele não nos dá. Portanto, o que tem que prevalecer é aquilo que Deus quer para nós, é a vontade de Deus. E lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a vontade de Deus, ela confronta a nossa. Lembra de Abraão? Deus se revelou até Abraão, revelou a sua vontade a Abraão, quando Abraão ainda estava na terra de Ur dos Caldeus. Deus diz a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, do meio dos teus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não há coisa melhor do que estar perto da família, junto dos seus. Então Abraão estava no seu melhor lugar, na sua terra de origem, onde ele havia nascido, no lugar onde ele estava prosperando, no lugar onde ele estava crescendo, onde ele estava perto da família. Mas a vontade de Deus confrontou a de Abraão. Mas Abraão, ele escolheu renunciar à sua vontade e se encaixar na vontade de Deus, se enquadrar na vontade de Deus. E a vontade de Deus para Abraão foi maravilhosa, porque ele abandonou a sua terra e a sua família. Mas Deus fez pai de uma grande e numerosa família.
Os projetos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida é sempre melhor do que a nossa própria vontade. A nossa vontade é limitada, mas a de Deus ela vai muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ele nos ensina isso, já no contexto do Novo Testamento. Jesus ele ensina a oração padrão e modelo para os seus discípulos. E no versículo 10 ele diz da seguinte maneira: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Jesus novamente nos ensina que a vontade de Deus ela tem que estar acima das nossas vontades, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus tem que prevalecer. Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, ele nos relata um episódio bastante interessante, no capítulo 12, versículos de 1 a 10. A Bíblia diz que Paulo recebeu grandiosas revelações da parte de Deus. E por estas mesmas grandezas de revelações, lhe foi dado um espinho na carne. Que aquele espinho na carne, o mensageiro de Satanás, esbofeteava Paulo, açoitava, afligia Paulo. Ele chegou num ponto que ele já não suportava e orou a Deus por 3 vezes para que Deus retirasse aquele espinho. E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. Aprenda uma coisa. Muitas das vezes Deus vai nos dizer não para as nossas orações. Deus disse não para Paulo. O texto nos dá a entender que Deus não retirou o espinho na carne de Paulo, mas Paulo permaneceu com ele. Contudo, Deus deu a graça necessária, a força necessária para que Paulo suportasse o espinho na carne. Temos um exemplo também do homem segundo o coração de Deus. Após Davi ter pecado com Batseba, Deus revela-lhe o seu pecado e Deus diz que irá matar o seu filho que foi concebido pelo pecado. Davi, quando sabe disso, Davi vai até o templo, começa a orar e a jejuar e estar em quebrantamento diante de Deus, para que Deus revogasse a sua sentença sobre aquela criança inocente. Mas Deus não voltou atrás. Entenda mais uma coisa. Tem coisas que nem o teu jejum, a tua oração, a tua consagração e o teu quebrantamento fará Deus mudar. São coisas que Deus já determinou e são imutáveis. Nem a nossa oração mudará. Já vi pessoas dizerem que se ele orar, Deus mata, Deus fere. Já vi pessoas dizer que se ele orasse para determinada coisa e Deus não ouvisse e não atendesse, ele iria desviar. Deus é soberano, irmãos. Ainda que ele não me ouça, ainda que ele não faça aquilo que eu pedi, ele é Deus, ele é soberano e ele é digno de glória. Esse pensamento é errado. Esse pensamento, essa postura é uma postura soberba. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus está contra o soberbo, mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Mateus, no capítulo 26, versículos de número 36 ao 46, temos um dos maiores exemplos disso, Jesus Cristo. Jesus estava no jardim do Getsêmani, e a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus orou, repetindo as mesmas palavras. E as palavras de Jesus foram sempre: Pai, se puderes, passa de mim este cálice. Jesus queria escapar daquele momento. Jesus não queria enfrentar o momento da cruz, o momento do açoite, do escárnio, da zombaria, do abandono. Então Jesus pediu para que Deus afastasse, desviasse aquele cálice dele. Mas Jesus ele pôs uma vírgula e Jesus continuou dizendo: todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. A vontade de Deus muitas das vezes vai ser dolorosa, como foi para o nosso Senhor Jesus Cristo, que teve que padecer e sofrer pelos nossos pecados. Contudo, mais na frente vai ser gratificante. Assim como foi para Cristo. A vontade de Deus era que Cristo morresse, padecesse e fosse moído pelos nossos pecados. O sumo sacerdote Caifás, ainda que inconscientemente, ele faz uma profecia acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz da seguinte maneira: é necessário que morra um homem para que toda a nação não pereça. Assim também foi do agrado de Deus Pai que Deus Filho morresse para que toda uma nação, para que todo o cosmos, para que toda a terra não perecesse em seus pecados. Então foi do agrado do Pai, a vontade de Deus revelada para Cristo foi dolorosa, contudo mais na frente foi gratificante. Jesus, quando ele fala do seu sofrimento, ele compara com uma mulher que está prestes a dar à luz. Quando ela está no processo de dar à luz, sente dores. Porém, quando o filho nasce, ela esquece da dor
porque a alegria é maior do que a dor, a alegria de ver alguém, uma vida vindo ao mundo. Assim também foi o sofrimento de Cristo, a vontade de Deus revelada a Cristo. Por um momento foi dolorosa, mas depois Cristo se alegrou. Por quê? Porque nasceu a igreja do sofrimento de Cristo. A igreja foi gerada das aflições e do sofrimento de Cristo. Então a vontade de Deus ela tem que prevalecer, estar acima e superior às nossas. E torno a dizer, a vontade de Deus é sempre melhor, perfeita e mais agradável que a nossa. Ponha isto em prática nas suas orações, que prevaleça a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Que Deus possa abençoar a tua vida.